ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado por acompanhar o nosso programa, meu querido amigo. Obrigado por suas orações, pelos e-mails e também por suas contribuições. Sem você, nós não poderíamos continuar com este programa. Chegamos ao final do estudo desta série sobre a vida após a morte, intitulada O Homem e Seu Futuro. Antes de olharmos para a Palavra de Deus nesta última mensagem, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela revelação da Tua verdade, não apenas para esta vida, mas também para a vida vindoura. Agradecemos pela Bíblia, por sua rica revelação das coisas por vir. Nós te louvamos pelo conforto e força que vem das Escrituras, Senhor, quando perdemos um ente querido. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar esta verdade hoje. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo este estudo. Ministre aos seus corações. Que esta mensagem possa ser para a Tua glória e para o benefício espiritual de todos aqueles que estão escutando o programa. E, Senhor, se alguém não é salvo, nós pedimos para que ele venha conhecer o Senhor Jesus Cristo, pois pedimos isto em o seu santo e precioso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos olhar para uma outra palavra na Bíblia que explica a morte do crente. Nós vimos a palavra dormir ou sono. Agora veremos a palavra partida. Paulo escreveu em sua carta, pouco antes de sua morte, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu quero que você observe a palavra partida. Lendo as epístolas de Paulo, fico convencido de que Paulo esperava estar vivo até a volta do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4,17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu creio que Paulo acreditava que era possível que ele estivesse vivo quando o Senhor retornasse. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, 6, ele percebe que, a menos que o Senhor Jesus voltasse muito, mas muito em breve, ele iria morrer e, portanto, disse: o tempo da minha partida está próximo. A palavra grega usada aqui, metaforicamente, é embarcação, quando um veleiro levanta a âncora para navegar. Ela também é usada sob o ponto de vista militar, quando um exército levanta o seu acampamento para continuar a sua marcha. Na Grécia Antiga, este termo também era usado para se referir a alguém que era liberado de suas correntes. E isso é o que a morte significa para nós, segundo é descrito na Bíblia. Aqui estamos ancorados aos sofrimentos desta vida. Na morte, a âncora é liberada e navegamos para o céu, as praias douradas. Aqui podemos ver, meu amado, que na morte desmontamos o acampamento aqui na terra para ir para o céu. Agora, isso não é algo fácil de aceitar. Eu não quero morrer. Eu sou um covarde por natureza. Eu gostaria de estar vivo quando o Senhor voltar, mas se o Senhor me chamar antes dele retornar, para mim será uma partida. Será como subir em um barco e viajar a algum lugar. Vai ser como começar a caminhada para um outro lugar. Eu vou estar deixando a terra para ir para o céu. Muitas vezes fiquei longe de casa quando viajava para pregar a palavra de Deus em lugares distantes. E eu não conheço sentimento melhor que a sensação de estar aproximando o dia de voltar para casa. Quando se aproximava a hora de partir, surgia em mim um sentimento agradável, sabendo que eu estava indo para casa. O apóstolo Paulo falou desse desejo em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A palavra partida aparece duas vezes, uma em Timóteo 4, 6 e outra em Filipenses 1, versículo 23. Paulo escreveu estas palavras quando ele era prisioneiro em Roma. Esta palavra, algumas vezes, era usada para um prisioneiro quando era libertado. Ser libertado deste corpo mortal de humilhação,
humilhado pela falta de visão, pela beleza que vai se perdendo, do cabelo que cai, de um coração debilitado. O próprio Paulo disse que partir e estar com Cristo é muito melhor. E você? Você também acredita nisso, amigo? Se o Senhor chamá-lo para morrer hoje, como crente, é muito melhor estar com Cristo do que estar aqui nesta terra. Seremos muito felizes somente ao pensar que estamos indo para casa, para estar com o Senhor. E certamente ficaríamos mais felizes em meio à tristeza, quando o Senhor levar alguns de nossos entes queridos deste mundo de dor para estar com Ele. Sabe, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei profundamente triste. Mas eu obtive conforto, força e alegria em meu coração, sabendo que Deus havia libertado minha mãe de um corpo de sofrimento. Ela havia caído e quebrado o quadril, ela estava em um hospital sofrendo. Eu creio que sua morte foi uma libertação, uma partida de algo que estava causando muitos problemas. Para Timóteo, separar-se de Paulo seria muito doloroso, mas para Paulo, sua própria morte seria uma liberdade gloriosa, não somente da prisão de onde ele escreveu sua última carta, mas também do seu corpo debilitado. Partir desta vida significa que o cristão estará bem melhor. Por que então nós queremos evitar que nossos entes queridos façam esta viagem final quando Deus os chama para casa para estar com Ele? Cheguei à conclusão de que somos egoístas. Eu creio que alguns de nós, se pudéssemos, evitaríamos que um filho de Deus fosse à sua casa eterna no céu. Esta atitude é completamente errada. O meu Pai Celestial sabe quando eu estou pronto para ir para casa. Então, quando Ele me chamar para partir, espero que a minha família regozije-se comigo. Eu não sei quem vai estar com o Senhor primeiro, minha esposa ou eu, mas se eu for chamado primeiro, eu espero que a minha esposa se alegre no fato de que eu estou ausente do corpo, mas presente com o Senhor. Em 2 Coríntios 5, versículo 8, lemos: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amados, o céu é o nosso lar eterno. Nosso Senhor Jesus está lá. Todas as pessoas salvas estarão lá. Portanto, nós que estamos prontos para partir e cremos no céu, receberemos conforto e inspiração através da nossa fé na palavra de Deus. A partida de um cristão neste mundo não é uma partida para um mundo desconhecido, mas é um lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Vou preparar-vos lugar. João 14, versículo 2. Ele deu a entender que a morte de seus seguidores não era aventurar-se em uma atmosfera desconhecida ou na escuridão. Certamente há algo desconhecido sobre a morte, porque é uma experiência única. Nós morremos apenas uma vez, mas não devemos temer se confiarmos naquele que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. A vida no céu não é algo desconhecido para aqueles entes queridos que morreram no Senhor. Eles estão em casa com aquele que nos redimiu com seu próprio sangue na cruz. Quando o cristão parte de seu lar aqui na terra, ele está indo para um lugar bem melhor no céu. Quando você diz adeus àquele que você ama, saiba que ele vai estar com Deus, que o ama com amor eterno. A morte é uma partida gloriosa. Você acredita nisso? Quando você perder alguém de sua família, que é um filho de Deus, amigo, eu sei que é triste, mas alegre-se, pois ele entrou num lugar que Deus preparou para ele. Existe uma outra palavra nas Escrituras que explica a morte, é a palavra êxodo, e ela explica exatamente o que é a morte. Esta palavra significa saída. Em muitos lugares públicos tem uma placa na porta que diz saída. Por exemplo, o livro de Êxodo é o livro das saídas. Mostra a saída para o deserto, por isso se chama Êxodo, a partida. A Bíblia chama a morte de êxodo. O nosso Senhor usou esta palavra no Monte Santo em sua transfiguração diante de Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Cristo apareceu em sua glória e falou de sua partida, o êxodo, que aconteceria em Jerusalém. Lucas 9, versículo 31. O Senhor Jesus falou de sua partida desta vida como um cumprimento. Observe isso em Lucas 9, 31. Sublinhe aí na sua Bíblia. Eu gosto de sublinhar a minha Bíblia porque cada vez que vejo algo sublinhado, aquilo salta às minhas vistas e me dá uma nova esperança e me dá conforto também. O nosso Senhor Jesus falava da sua morte como um cumprimento.
algo que iria acontecer, seria realizado por completo. Sabemos que este era o cumprimento da promessa de Deus na redenção por meio do sacrifício de nosso Senhor na cruz. Sua morte seria uma saída. E uma saída de quê? Uma saída do pecado e julgamento para todos nós. E, em outras palavras, a morte de Cristo e sua partida, seu êxodo, seria o meio de tirar-nos da escravidão do pecado. Esta palavra nos traz de volta ao livro de Êxodo, onde temos o registro do povo de Deus saindo do Egito. Para eles era uma saída da escravidão para a liberdade, saída da tristeza e sofrimento para uma terra que mana leite e mel. O êxodo dos filhos de Israel do Egito foi um ponto decisivo na história desta nação. O êxodo de Cristo no Calvário foi decisivo na história da humanidade. Foi um cumprimento poderoso, o maior acontecimento na história da raça humana. Portanto, podemos ver que quando morrermos, ou quando um ente querido nosso morre em Cristo, é um êxodo, uma saída gloriosa. O apóstolo Pedro usou esta palavra ao falar de sua própria morte. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Aqui vemos que para Pedro a morte era uma libertação da escravidão desta vida, era uma partida do imperfeito para o perfeito, do conhecimento parcial ao conhecimento total, uma saída da escuridão desta vida para uma nova glória. A morte para os filhos de Deus é, sem dúvida, um cumprimento. Pedro chama seu corpo de tabernáculo ou tenda. Você observou isso? Ou seja, o corpo é um lugar de habitação para os nossos espíritos. Assim como os filhos de Israel no Egito, nós também somos perseguidos. Amado filho de Deus, o corpo em que vivemos não é mais importante que o homem que vive nele. Nós somos apenas estrangeiros e peregrinos nesta terra. Um dia vamos deixar este velho tabernáculo, seja pela morte ou na vinda do Senhor, mas um dia vamos partir para um lugar melhor. O apóstolo diz que ele não se entristece ao lembrar dessas coisas. E isso também é o que eu quero fazer neste programa. Lembrá-lo, meu amado, para que você possa ver que há esperança além da morte. É tão fácil ser atraído pelas coisas desta breve vida e deste mundo passageiro que esquecemos que o nosso êxodo está próximo. Nós podemos olhar para o fim da nossa vida sem medo. A morte para o crente é estar ausente do corpo e presente com o Senhor. A morte e a sepultura não são uma rua escura, são a ponte para o céu, para a presença de Deus. Os homens falam sobre o desconhecido, de um salto no vazio, do além, mas, amado, tais frases não são encontradas na Bíblia. A morte para o cristão é êxodo, uma saída das provas, das incertezas da vida, e um caminho à presença de nosso bendito Senhor e dos nossos entes queridos que já partiram. E eu lhes asseguro que o céu é real. A morte é uma partida, é um êxodo, uma saída. Portanto, a alma que partiu desta vida foi para outro lugar, para o céu. Em Gênesis 5:24, a Bíblia diz que Enoque foi levado por Deus. Se você me perguntar onde está Deus, eu vou lhe dizer que ele tem um lugar de habitação, o seu próprio lugar. O nosso Senhor falou muitas vezes do céu como a morada de Deus. Quando ele ensinou a seus discípulos os princípios de uma vida de oração, disse-lhes que deveriam conhecer duas coisas: o fato da paternidade de Deus e que o céu é a sua morada. Mateus 6, versículo 9, lemos: Pai nosso que estás no céu. Deus, portanto, está em um lugar no céu. Quando Cristo foi batizado, veio uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. No Sermão do Monte, Jesus disse: Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,17. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Mateus 5,45. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Mateus 5,48. Estas são somente algumas referências bíblicas que nos dizem que Deus está nos céus. O céu é o lugar de onde Jesus veio. João 1, versículo 1. O Verbo estava com Deus. João 6,38, porque eu desci do céu. Lucas 24:51, e ele foi levado para o céu. Em Marcos 16:19 lemos: ele foi recebido no céu.
Atos, capítulo 1, versículo 11, lemos: dentre vós foi recebido em cima no céu. Antes de sua partida da terra, ele disse em João 14:2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Portanto, podemos ver que o céu é um lugar onde habita Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E é o lugar, o mesmo lugar para onde todos os verdadeiros cristãos vão quando partem desta vida. Oh, querido, nós temos a firme palavra de nosso Senhor de que Ele mesmo tem preparado um lugar para nós quando partirmos desta vida. Esse lugar estará pronto para quando você morrer, e quando eu morrer também, e que agora está pronto para alguns de nossos entes queridos que morreram. Sabemos que os cristãos que deixaram esta terra estão agora no céu, no lugar que Deus preparou para eles. A Bíblia diz em Efésios 3,15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Esta é a família de Deus, daqueles que se tornam filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Alguns membros da família já se foram ao seu lar eterno no céu, e outros, como nós, ainda estamos em nossa morada temporária aqui na terra. Ainda estamos no tabernáculo do qual Pedro falou. No presente, a família está separada, mas não dividida. Alguns membros da família foram deixados sozinhos na terra com suas lágrimas e com as suas tristezas. Mas todos veremos o dia em que toda a família estará na casa celestial, juntos para sempre com o Senhor. Agora surge aqui uma pergunta muito interessante. Vamos nos reconhecer no céu? Esta pergunta é repetidamente feita por pessoas ansiosas e preocupadas, cujos entes queridos deixaram esta vida. Eu tenho confiança de que vamos reconhecer uns aos outros no céu quando chegarmos lá. E eu digo isso com reverência. A morte não significa o esquecimento completo daqueles que amamos? Em 1 Coríntios 13:12 lemos: agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Sabe, este versículo explica que nos conheceremos melhor uns aos outros no céu do que aqui na terra. Aqui o nosso conhecimento é parcial. No céu ele será completo. No Antigo Testamento encontramos a frase, e foi congregado ao seu povo. Isto é falado a respeito de Abraão em Gênesis 25:8, de Isaque em Gênesis 35:29, de Jacó em Gênesis 49:33, de Arão em Números 20, versículo 24, de Moisés em Números 27, versículos 12 e 13. Esta frase não significa apenas se unir com a sua família. Certamente o corpo de Moisés não foi enterrado perto de suas famílias, de acordo com Deuteronômio 34:6, mas se juntou a eles no espírito, em uma reunião abençoada e maravilhosa. Quando o bebê de Davi morreu, ele disse em 2 Samuel 12:23, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Certamente não teria havido consolo nenhum para Davi se ele fosse para junto de seu filho, a quem ele não reconheceria. Portanto, amado, este é um pensamento maravilhoso para você e para mim também. Bom, assim encerramos a nossa série. Eu espero que esses estudos tenham sido uma bênção para você. Se Deus quiser, estaremos de volta neste mesmo horário com uma nova série, um novo programa para estudarmos e aprendermos da palavra de Deus. Se você ainda não é salvo, se você ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, tome essa decisão hoje. Aceite a Cristo Jesus como seu Salvador e tenha certeza da eternidade nos céus com o Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.